Senhoras e senhores, bom dia. A Universidade Federal de Santa Catarina era a vida de Luiz Carlos Cancellier. Nesta casa, Cancellier fez a sua graduação, seu mestrado, seu doutorado em Direito. Em seguida, tornou-se professor do Centro de Ciências Jurídicas. Nesse momento, o caminho da Universidade Federal de Santa Catarina e de Cancellier começaram a caminhar juntos. Professor, orientador, chefe de departamento, diretor de centro, reitor. Muito mais do que os cargos, Cancellier era um homem que vivia a universidade e fazia dela a sua casa. Gostava de caminhar pelo campus, conversar com os estudantes, servidores, docentes e quem mais estivesse por ali. No meu caso, Cancellier não foi apenas um professor, um orientador, mas foi um exemplo de vida, um exemplo de uma vida pública, de uma vida privada, que sempre honrou o Centro de Ciências Jurídicas. Foi com muito orgulho que o CCJ reconheceu a eleição do professor Cancellier como reitor da Universidade Federal. Cancellier nunca fugiu do trabalho. Não eram poucas as vezes que víamos as luzes ou do prédio da reitoria ou da direção do CCJ acesas no tardar da noite, enquanto Cancellier ainda trabalhava. Um jeito humilde, atencioso, que cativava quem com ele convivia. O professor Cancellier fazia questão de atender todos de maneira igual, sem distinção. As portas de suas salas estavam sempre abertas aos estudantes. E não só as salas, mas a própria vida de Cancellier, o seu contato com os estudantes nas redes sociais. Ele era um professor sem estar em sala de aula. Cancellier também era um grande entusiasta das iniciativas estudantis, empresas juniores, atléticas, equipes de competição, escritórios modelo. Estava disposto a encontrar espaço para todos dentro da universidade. Esse seu espírito conciliador talvez fosse uma de suas maiores virtudes. Entretanto, sua simplicidade também era uma característica marcante para aqueles que conviviam com o professor Cancellier. As calças jeans e moletons, antes usadas em sala de aula e ultimamente relegadas aos finais de semana e feriados, as conversas no bar dos servidores, depois do expediente, com qualquer aluno que fosse, qualquer servidor, qualquer professor, e as inúmeras lições de vida. Tudo isso deixará uma saudade inenarrável no coração de todos que conheceram o professor Cancellier. No entanto, hoje, devemos fazer mais do que apenas compartilhar boas lembranças do nosso professor Cancellier. Devemos lembrar que a tragédia de ontem não foi um acidente. Um desafeto político, uma denúncia deturpada, um processo arbitrário, conduzido por uma delegada, possivelmente inconformada por ter sido afastada da Lava Jato. Uma decisão inconsequente da juíza da Primeira Vara Federal de Florianópolis mudou, do dia para a noite, a vida do reitor Luiz Carlos Cancellier. Depoimentos que o absolviam foram ignorados. Provas foram colhidas sem qualquer contraditório. Uma prisão duramente criticada por toda a comunidade jurídica catarinense. Uma decisão assinada no conforto de um gabinete que transformou a história da nossa universidade. Elementos que convergiram para um desfecho que não condiz com o homem que nós conhecíamos. Cancellier jamais foi acusado de desvio de recursos. Não havia fundamentos para uma medida tão agressiva como a prisão temporária. Um homem que lutou contra a ditadura militar se viu condenado, sem contraditório, julgado pela mídia, pela sociedade, sem direito de defesa. O homem do diálogo
foi preso sem antes poder falar. Entretanto, Cancellier não voltaria pela porta dos fundos. Ontem, Cancellier retornou para a Universidade Federal de Santa Catarina pela porta da frente, sem ordem judicial, carregado nos braços dos seus alunos, colegas, amigos e familiares. Diante de toda essa situação, peço a licença de todos para ler um pequeno trecho escrito pelo próprio Cancellier na última semana. De todo este episódio, que ganhou repercussão nacional, a principal lição é que devemos ter mais orgulho ainda da UFSC. Ela é responsável por quase 100% do aprimoramento da indústria, dos serviços e do desenvolvimento do Estado, em todas as regiões. Faz pesquisa de ponta, ensino de qualidade e extensão comprometida com a sociedade. Tenho certeza, nas palavras de Cancellier, muito mais forte do que qualquer outro acontecimento. Professor Cancellier, teus alunos preservarão a tua universidade. E assim, deixamos nossa última homenagem ao magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor doutor Luiz Carlos Cancellier de Olivo. Obrigado.